Conta-se que o Dr. Martin Lloyd Jones certa vez afirmou que um dos maiores perigos da igreja é quando ela se acomoda na compreensão correta da doutrina, mas negligencia a prática da piedade. Ele dizia: a ortodoxia sem amor é tão mortal quanto a heresia sem verdade. O texto de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25, expõe exatamente isso. Gente que sabe muito sobre Deus, mas não vive segundo a palavra de Deus. E é um espelho doloroso, porque revela a nossa seletividade, a nossa fragmentação moral e os nossos limites artificiais para o amor. Esse texto é um golpe certeiro na religiosidade fria e uma convocação ao amor compassivo que vem do próprio Cristo. Se há uma parábola capaz de destruir o nosso conforto espiritual, é esta. Se há uma mensagem capaz de reorientar a nossa ética cristã, é esta. Se há uma história que rasga os nossos limites para o amor, é esta. Hoje Jesus nos chama para repensar como tratamos o próximo, reconhecer os limites que impomos ao amor, redescobrir a natureza do verdadeiro discipulado. Porque no fim das contas, a parábola não quer apenas nos ensinar a fazer boas obras, não se trata apenas disso. Ela quer nos fazer enxergar quem realmente somos diante de Deus e diante do próximo. Então, em primeiro lugar, nos versos 25 ao 29, nós vemos o diálogo que revela o coração humano. Primeiro, a pergunta aparentemente certa, mas com a intenção errada. O cenário aqui é simples. Um doutor da lei, um teólogo, um especialista em escrituras, caminha até Jesus. Mas o texto é claro, ele não quer aprender, ele quer testar, ele quer pôr Jesus à prova, ele quer colocar Jesus numa armadilha. O mais perigoso tipo de religiosidade é aquela que se aproxima de Jesus, não para ser transformado, mas apenas para ser satisfeita intelectualmente ou confirmar as suas próprias ideias. A pergunta dele era: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Parece uma boa pergunta. Talvez alguns diriam que é a pergunta mais importante que um ser humano possa fazer. Mas ela já está errada em sua base, pois não há nada que eu possa fazer para herdar a vida eterna. A vida eterna não é herdada por aquilo que eu faço, mas sim aquilo que Cristo fez por mim. E Jesus percebe que por trás dessa pergunta há orgulho, há autoconfiança e intenção de manipular o debate. Quantas vezes nós também usamos perguntas espirituais como escudos para evitar confrontos com o nosso próprio coração? Quantas vezes buscamos saber mais, não para obedecer mais, mas para evitarmos o peso de viver o que já sabemos. Segundo, Jesus devolve a pergunta e expõe o coração. Jesus responde: que está escrito na lei? Como interpretas? Jesus coloca o homem diante daquilo que ele mais domina, a Escritura, mas também o coloca diante de si mesmo. Como interpretas? É como se dissesse: você conhece, mas você vive? Matthew Henry disse: ele veio para sabatinar a Cristo e para conhecê-lo, mas Cristo o sabatinou e fez com que o homem conhecesse a si mesmo. E o doutor responde corretamente citando a lei no verso 27. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele tinha excelente teologia.
Ele citou os 2 maiores mandamentos da lei que resumem os demais. Sobre o maior mandamento, Matthew Henry disse: nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Devemos considerá-lo como o melhor dos seres, o mais afável, infinitamente perfeito e excelente. Ele é aquele por quem nos submetemos às maiores obrigações, tanto por gratidão como por interesse. Devemos estimá-lo e nos valorizar pela nossa exaltação a Ele. Devemos ter prazer nele e nos dedicar inteiramente a Ele. O nosso amor a Ele deve ser sincero, cordial e fervoroso. Deve ser um amor superlativo. Um amor que seja tão forte quanto a morte, mas um amor inteligente, de forma que possamos ser capazes de apresentar seus fundamentos e razões. Deve ser um amor inteiro, deve ter as nossas almas por inteiro e deve ser servido com tudo que está dentro de nós. Não devemos amar nada e ninguém mais do que amamos a Ele. Mas aquilo que amamos deve ser por Ele e em subordinação a Ele. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus responde: faze isso e viverás. Em outras palavras, você já conhece a lei, agora viva o que sabe, cumpra a lei perfeitamente e você viverá eternamente. Então Jesus o coloca diante de um grande problema. Será que alguém é capaz de cumprir a lei perfeitamente para ganhar a vida eterna? Aí vem terceiro, a tentativa de se justificar revela a doença do coração. O texto diz: ele, porém, querendo justificar-se. Essa frase é devastadora, irmãos. Sabe por quê? Ele sabe que não cumpre a lei perfeitamente. A sua consciência o acusa. Ele percebe que não ama como deveria. Mas ao invés de reconhecer a sua insuficiência, ao invés de reconhecer a sua incapacidade, ao invés de bater no peito e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador, e de ser justificado, ele tenta justificar-se. Ele tenta manipular o debate. Ele tenta reduzir o alcance da lei. Ele quer saber, mas afinal, quem é o meu próximo? E ele faz isso porque, na perspectiva dos fariseus do seu tempo, o seu próximo era alguém que era digno de ser amado. É alguém que fosse conhecido como um judeu justo. Essa era a pessoa que merecia ser amada, que esse seria o próximo. O doutor da lei buscava uma definição que o deixasse confortável, que limitasse a sua responsabilidade. Ele tenta ao máximo controlar o campo de ação do amor para permanecer aparentemente correto, sem precisar sacrificar o seu egoísmo. Ainda fazemos isso hoje. Eu amo desde que seja alguém com quem eu simpatize. Eu ajudo desde que não me atrapalhe. Eu sirvo desde que seja conveniente. Jesus então conta uma parábola que desestabiliza essa perspectiva. Em segundo lugar, vejamos a parábola que confronta a religiosidade estéril. A história começa a partir do verso 30, com um homem que desce de Jerusalém para Jericó. Um caminho perigoso, estreito, cheio de buracos e esconderijos que escondem salteadores. Então, primeiro, vejamos um homem ferido. Esse homem é atacado, é roubado, é espancado e deixado meio morto.
E observe que Jesus deliberadamente não diz nada sobre ele, a não ser que descia de Jerusalém para Jericó. Provavelmente era um judeu, mas não sabemos se era rico ou pobre, simpático ou arrogante, porque o próximo não é definido pela identidade de quem sofre, mas pela compaixão de quem vê. E essa ausência de detalhes destrói a pergunta do doutor da lei. O próximo não é definido por critérios humanos. O próximo é qualquer pessoa ferida no caminho da vida. Segundo, o sacerdote, o homem da religião que não se envolve. O sacerdote vê e passa de largo. Ele era alguém de alta posição, alguém que oferecia sacrifícios, alguém que vivia no templo. A lei dizia para amar o próximo. O sacerdote sabia disso, mas não aplicava. O texto sugere indiferença, medo de impureza, prioridades invertidas. Aquele homem estava a morrer. Talvez ele pensou, eu não posso tocar nele. Eu posso ficar cerimonialmente impuro. Talvez ele ficou com medo que os bandidos estivessem à espreita e se ele parasse para ajudar, ele seria talvez a próxima vítima. O fato é que o sacerdote então vê aquele homem ferido e passa longe, passa de largo. Esse sacerdote nos lembra que é possível estar perto das coisas de Deus, mas com o coração longe de Deus. Terceiro, o levita, o homem do serviço que não serve. O levita também vê e passa de largo. Ele representava aqueles que serviam no templo, que cantavam, que lideravam cultos, mas o seu coração estava distante da misericórdia. O levita simboliza aquele que tem ministério, mas não tem compaixão, participa da liturgia, mas não pratica amor, canta louvores, mas ignora o sofrimento ao seu redor. A parábola nos faz perguntar: quanto da minha espiritualidade é performance e não transformação? Quantos sofrimentos eu ignoro, mesmo estando tão ativo na igreja? Quarto, o samaritano, o improvável que revela compaixão. Agora Jesus introduz a figura que desmonta toda a estrutura mental do doutor da lei, um samaritano. Para os judeus, os samaritanos eram impuros, misturados, falsos crentes. É como se Jesus dissesse: o homem que você despreza ama mais do que você. O próximo pode ser até o seu inimigo. O samaritano vê e é movido por compaixão. E a compaixão bíblica não é um sentimento passivo, é movimento ativo. Observe os verbos. Ele viu, ele se compadeceu, ele se aproximou, ele tratou as feridas com vinho e azeite, ele colocou sobre o seu animal, ele levou uma hospedaria, ele cuidou dele, ele pagou a dívida, ele prometeu voltar. Isso te lembra algo? Cristo nos encontrou caídos, Cristo veio até nós mesmo sendo inimigos, Cristo curou as nossas feridas, não com vinho e azeite, mas com seu próprio sangue. Cristo nos levou para um lugar seguro, Cristo pagou o preço da nossa restauração, Cristo prometeu voltar. Escute, filho, antes de sermos bons samaritanos, fomos um homem ferido. O Evangelho nos transforma primeiro para depois nos enviar. Nós só podemos agir como bons samaritanos se estivermos unidos a Cristo. É Ele quem transforma o nosso coração e nos faz ter compaixão. Terceiro lugar, o chamado que redefine o nosso conceito de próximo. Jesus termina perguntando, verso 36, veja comigo.
qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Interessante, parece que o doutor da lei se engasga na resposta. Ele não consegue pronunciar a palavra samaritano. O seu preconceito ainda vive, mas ele admite o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus conclui: vai e procede tu de igual modo. Essa frase é poderosa, irmãos, e nos tira da nossa zona de conforto. Primeiro, porque o próximo não é apenas quem se enquadra no meu círculo. Perceba que Jesus inverte a pergunta. A questão não é mais quem é o meu próximo, mas de quem eu devo ser próximo. O mandamento não é sobre delimitar quem merece amor, mas sobre ser alguém cuja vida transborda misericórdia. Segundo, o amor cristão não tem fronteiras. A parábola derruba todas as barreiras humanas, barreiras étnicas entre judeus e samaritanos, barreiras religiosas, barreiras morais, barreiras sociais, barreiras políticas, barreiras culturais. Terceiro, o amor cristão tem um custo. Amar exige tempo, energia, riscos, renúncias, mudanças de agenda, sacrifício financeiro, envolvimento emocional. Amar custa caro. Quarto, o amor cristão é contínuo. O samaritano não apenas socorreu, ele retornaria para acompanhar. Amar é compromisso, não só ação momentânea. Há pessoas na igreja que precisam não apenas de ajuda, mas de acompanhamento. Há familiares que precisam não apenas de um conselho, mas de presença. Há irmãos feridos que precisam não apenas de oração, mas de mão estendida. Muitas vezes o próximo não é apenas um caso social, é alguém por quem Cristo morreu. Quarto lugar, de quem eu devo ser próximo. Primeiro, próximo na família. Muitas vezes passamos de largo dentro da nossa própria casa, irmãos. São cônjuges feridos, filhos ignorados, pais desvalorizados, desprezados. O chamado começa em casa, filho. Segundo, próximo na igreja. Quem são os feridos na igreja? Os desanimados, os isolados, os que perderam entes queridos, os que lutam com depressão, os que foram feridos na vida. Será que temos visto esses feridos? Ou temos passado de largo? Terceiro, próximo na sociedade. O ferido está nas ruas, nos hospitais, nos presídios, nos ambientes de trabalho, nos vizinhos solitários, nas vítimas de injustiça, nos necessitados, nos emocionalmente cansados e sobrecarregados. O amor cristão, ele precisa sair das quatro paredes do culto e entrar nas estradas da vida. Quarto, o próximo pode ser alguém que pensa diferente de você. Vivemos numa sociedade polarizada. Quem pensa diferente virou inimigo. Mas Jesus Cristo disse: amem os seus inimigos. Não é por acaso que Jesus usa um samaritano para ilustrar essa história. Alguém que era visto como inimigo pelos judeus. E é exatamente ele que se compadeceu e demonstrou misericórdia. Amados irmãos, a parábola não termina dizendo a reação do doutor da lei. É como se Jesus deixasse a conclusão aberta. É como se a pergunta continuasse ecoando hoje no meu e no seu coração. Hoje o texto nos convida a perguntar: a quem estou ignorando? Quem eu não quero chamar de próximo? Quem Deus colocou no meu caminho e eu tenho evitado? Será que tenho vivido como um sacerdote, o levita?
ou o bom samaritano? Será que meu amor tem fronteiras? Porém, mais do que isso, o ponto final aqui não é seja um bom samaritano para ganhar a vida eterna. Não é isso. Mas seja um bom samaritano, porque você já recebeu a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Cristo nos viu caídos, desceu até nós, sofreu por nós, pagou o nosso resgate e Ele prometeu voltar. Uma vez que estamos unidos a Ele, somos chamados a refletir este amor. Vamos orar, irmãos.